você acompanhar a leitura da palavra de Deus, que hoje está em João. Evangelho, o evangelista João escreveu no seu capítulo de número 20. Nós vamos ler o verso 1, depois vamos ler o verso 15 e 16. E depois vamos ler mais um versículo em outro livro, que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a última parte do verso 7. Vou recapitular. Evangelho de João, capítulo de número 20, os versos 1, depois o verso de número 15 e o 16. Depois vamos ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, na sua última parte. Todos encontraram? Digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus, que nos diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Verso de número 15. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Agora, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. A última, eu vou ler o versículo todo, depois a gente pode recapitular a última parte do versículo. Ali está escrito: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Repita assim após mim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Uma vez mais, mas com voz bem audível, eu gostaria que o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus que está aqui ouvisse esta leitura, esta declaração. Mas que o diabo, que está umas 3, 4 quadras daqui, ele ouvisse também. Amém, irmãos? No 3. 1, 2, 3. Após mim. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga glória a Deus e toma assento em nome do Senhor Jesus. Pois bem, nós escolhemos um tema até um pouco diferente da comemoração que se comemora aí fora acerca da Páscoa do Senhor. E as pessoas sem entendimento, sem conhecer o verdadeiro significado da Páscoa, elas comemoram com ovos e chocolates, comemoram às vezes até com uma comida um pouco mais recheada, e sem conhecer o verdadeiro sentido da Páscoa. Isso é uma tradição que, infelizmente, anos e anos se repete. As pessoas ainda parece que não caiu a ficha que coelhos não bota ovos e que
não tem nenhum um respaldo bíblico, não tem nenhuma referência na Bíblia a respeito de coelhos pascual, ou coelho, ou coelhinhos da Páscoa. Não existe isso. O que existe é o que a palavra de Deus nos mostra. E eu escolhi um tema, Páscoa. Existe para lembrar que um justo morreu em meu lugar. Eu gostei muito da leitura, parafraseando o que a missionária Grazi fez, quando Jesus estava passando do outro lado do Jordão, e subitamente João Batista viu a Jesus. E ele aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi uma visão panorâmica e uma declaração perfeita da deidade de Cristo, que deixou seu apogeu de glória, porque a Bíblia diz em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João fez esta declaração. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, Páscoa existe para lembrar que um justo morreu por mim, mísero pecador. Um imperfeito, um injusto. E não é somente eu não, você também. Porque olha para cá, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão, e estavam da glória de Deus. Todos nós pecamos. Isaías profetizou antes dizendo que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. E a Bíblia diz que não havia um justo na terra, um justo sequer. Mas Jesus fez por mim e por você o que ninguém faria. Aleluia! Isso é Páscoa. Ele morreu por nós, sendo nós míseros pecadores. Ele morreu por mim e por você. Um justo morrendo pelos injustos. E a declaração que faz Isaías no capítulo 53, dizendo que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Você já pensou o que é isso, gente? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, porque estávamos enfermos, doentes diante de Deus, mas ele nos sarou através da sua morte vicária. Agora escute bem isto. Passou, mas a Páscoa existe para lembrar que um justo morreu em meu lugar. Mas escute bem isso. A Páscoa também existe para nos lembrar de que Jesus ressuscitou dos mortos. Escute bem isso. A Páscoa era a festa da primavera que relembrava o fato histórico, a saída do povo de Israel do Egito. Ela também comemorava a passagem do anjo destruidor pelas casas dos judeus. Por isso que a palavra Páscoa significa passagem. Por quê? Porque quando o anjo destruidor, passando pelas casas lá no Egito, ele via nos umbrais das portas sangue, ele pulava aquela casa, e o primogênito daquela casa não morria. Era o que Deus havia determinado para Moisés,
e avisando Moisés o povo. E eles o fizeram. Então escute bem isso. Em Êxodo, capítulo de número 12, nós encontramos a instituição da primeira Páscoa. Quando a Páscoa ela foi instituída por ordem de Deus. Mas quando você lê a Bíblia, em Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 7, nós vemos a celebração da última Páscoa. Veja bem, Êxodo capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo 7, nós vemos a instituição da última Páscoa. Pastor, por que a primeira e por que a última? Porque a Páscoa, ela foi substituída pela Santa Ceia. Quando Jesus celebrou e comeu a Páscoa com seus discípulos, você vê um ato seguinte, que ele celebra a Santa Ceia. Por isso, Êxodo, a instituição da primeira Páscoa. Lucas 22, a partir do verso 7, a última Páscoa, porque a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. Hoje ninguém precisa mais, irmão, celebrar Páscoa. E quando eu vejo, chega nessa ocasião, até evangélicos ficam perdidos, irmão. Será que não conhece a Bíblia? Que a Páscoa, ela foi substituída pela Santa Ceia. Pastor, mas a gente não pode comemorar a Páscoa? Sim, podemos, mas da forma exata, do jeito certo, como a Bíblia nos orienta, comemorando a morte, tá? E ressurreição de Jesus. É desta forma que eu e você comemoramos a Páscoa do Senhor. Por isso que Paulo escreveu dizendo, na primeira epístola, aos capítulo 5, aos Coríntios, versículo de número 7. Ele diz, porque Cristo, nossa Páscoa. Quem é a nossa Páscoa? Coelhinho da Páscoa? Ovos de chocolate? Nananina não. Ainda que é bom, né, irmão? Todo mundo gosta. Mas isso não satisfaz a nossa alma. Não. Por quê? Porque a nossa Páscoa é Jesus. Aleluia. Que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Cristo está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Paulo categoricamente diz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que eu quero dizer para vocês é que tudo aconteceu no domingo, conforme diz Mateus, os evangelhos, Lucas, Marcos. Eu escolhi aqui o evangelho de João, capítulo 20, e diz que no primeiro dia da semana, o encontro com o túmulo vazio se deu no domingo, o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana. O domingo passou a ser o nosso dia sabático. Como que era o sábado? Êxodo, capítulo de número 20, do verso de número 8 ao 10, eles se santificavam no sábado. Eles tinham que lembrar do sábado do Senhor para se santificar. Mas agora, com o Novo Testamento e a era da graça, agora não é só o sábado. É a segunda, é a terça, é a quarta, é a quinta, é a sexta, é o sábado, é o domingo. Mas o dia do nosso triunfo foi o dia que Jesus ressuscitou, que se deu no primeiro dia da semana. Ou seja, o domingo passou a ser o nosso dia sabático, o dia
de descanso das atividades físicas, profissionais, financeiras, domésticas, esportivas e etc. Tá? Esqueça. O domingo você não tem que, a não ser que você trabalhe escalado numa empresa e você tem que rigorosamente ir e obedecer aquela tarefa. Mas escute uma coisa, o domingo é o dia do Senhor. E às vezes a gente rota a santidade e diz que o domingo é dia do Senhor. Mas eu pergunto, o que é que você faz no dia do Senhor? Você faz coisas para Ele? Ou você faz coisas para você? Se o dia de domingo é o dia do Senhor, eu tenho que fazer algumas ações para Ele. Eu tenho que falar do seu amor para as pessoas, eu tenho que pregar, eu tenho que orar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que procurar trazer alguém que está deficiente na fé para a igreja, eu tenho que falar do amor de Cristo. O domingo é o dia do Senhor. Mas muitas vezes você pega o domingo, o dia do Senhor. Quantas pessoas? Eu sei que tem muita gente viajando, tem gente trabalhando nesse feriadão, mas quanta gente que agora estão em casa, diante dos seus prediletos programas televisíveis. Eu estou assistindo o Silvio Santos, ao invés de estar na igreja cheio do Espírito Santo. Outros estão lá com a Globo. E assim sucessivamente. As pessoas, irmão, não estão fazendo nenhuma ação para Deus no domingo, o dia do Senhor. Tem muitas que nem vêm à igreja adorar a Deus. Já pensou? O dia do Senhor. A Bíblia diz aqui que estas mulheres, inclusive aqui fala de Maria Madalena, mas também tinha uma outra mulher, segundo os outros evangelhos sinóticos, a outra Maria, mãe de Tiago e de João, Maria Salomé. E a Bíblia diz que elas saíram intencionadas, elas compraram aromas, e elas dizem, a gente vai ungí-lo. Ou seja, uma ação espiritual. Elas sabiam que Jesus estava morto, estava no túmulo. Mas mesmo assim, elas não ficaram em casa. E agora eu pergunto, e eu e você, que sabemos que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, o que é que você está fazendo com o domingo, o dia do Senhor? O que é que você faz para Ele? Você fala do amor dele. Tem gente que nem coragem de abrir a boca e convidar um amigo, um vizinho, um parente para vir à igreja com ele. Ele não faz. Terrível isto. A Bíblia diz que estas mulheres fizeram isto. Elas saíram para ungir para elas um defunto, um corpo inerte, corpo sem vida. No domingo, elas foram encontrar com Cristo. E às vezes eu fico pensando, e o nosso encontro com Cristo na igreja? A gente vem aqui, gente, não vem por acaso para assistir o culto. A gente vem aqui para ter um encontro com Deus. A cada domingo que você se desloca, que você sai da sua casa, do seu aposento, você sai de lá, você vem ter um encontro com Deus. A gente vem encontrar Deus nesse lugar. E é impossível alguém que vem ter um encontro com Deus e verdadeiramente encontra com Ele, fica de boca fechada no culto, não esboça nenhuma ação ou reação, fica lá, assistindo o culto. Aqui é o último lugar de assistir culto. Aqui a gente vem para cultuar, não
como Maria, ou as duas Maria, Madalena e a Maria Salomé. Não, um Senhor morto. Mas a gente vem cultuar e celebrar a um Senhor vivo, ressurreto, que está entre nós. Isso é extraordinário. E o que me chama a atenção aqui, a esperança de Maria Madalena. O objetivo de Maria foi encontrar com Jesus morto. Ela não foi buscar nada. Não foi buscar nada. Foi por amor ao Senhor, mesmo crendo que ele estava morto e impotente. Mas ela foi. Tamanha era a sua consideração. Ela sabia que Jesus estava morto, mas ela foi. E você que está vivo, faz o quê? Você que adora um Deus vivo e que tem vida que Deus te deu, o que você faz no domingo, o dia do Senhor? Esta caminhada foi de adoração sem interesse, porque ela sabia que Jesus estava morto. Ela fez uma caminhada, um percurso da sua casa até no sepulcro, sem nenhum interesse de buscar milagre, de buscar bênção, de buscar respostas. Por quê? Porque Jesus estava morto. Ela não foi buscar algo sem nenhum interesse, foi apenas ter um encontro com o seu Cristo, aquele que lhe havia libertado e salvado. Irmão, quando você pensa naquilo que Jesus fez na sua vida, não dá para ficar em casa no domingo, dia do Senhor. Você vem celebrar, você vem adorar. Nada te segura. Pode chegar parente, pode chegar amigos em casa. Você diz o que? Não, hoje é domingo, dia do Senhor. Ou você vai comigo, ou você fica em casa. Mas ninguém me segura. Eu vou para a igreja tributar adoração ao meu Jesus que está vivo. Eu nunca vi uma geração tão acomodada como nós. As pessoas perdem culto assim, vem 1, 2 vezes por mês no culto e acha que isto é suficiente. Os crentes primitivos, eles se reuniam todos os dias. A Bíblia diz lá em Atos, no templo e nas casas, eles não cessavam de anunciar a Cristo, o Salvador. Todos os dias eles se reuniam. A gente, irmão, tem gente que nem aos domingos ele fica arrumando desculpa. Pastor, eu vejo aí no WhatsApp as desculpas que alguns me dão, eu dou uma olhada aí. Pior que eles escrevem lá, pastor, Deus sabe. Pior que sabe mesmo, tá? Ele sabe mesmo que é uma desculpa esfarrapada. Sem falar da carambida, mentira. Meu irmão, para com isso. As pessoas estão assim, cada dia mais congregando menos. E eu preguei aqui sobre os desigrejados, sabe? E essa pregação está fazendo um sucesso nas mídias sociais, nas redes sociais, porque sabe que tem gente que está assim. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ler Bíblia, sabe? É Cristo em casa comigo, eu sou a igreja. Igreja o quê, irmão? Você tem que estar congregando, você tem que estar se alimentando da palavra, você tem que estar em comunhão com seu irmão, você tem que estar na ativa. Olha aí, Jesus estava morto, mas Maria Madalena e a outra Maria, elas foram procurá-lo. Escute bem isso, o túmulo estava vazio. No versículo de número 2, diz, as últimas palavras do verso 1, diz que, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada
do sepulcro. A pedra tinha sido revolvida ou removida, como queira. Verso 2: correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava. Quem era ele? João. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseste. Olha aí, eu fico pensando, por que esta ação não foi dos discípulos? Onde estavam eles? Onde estavam? Que partiu, ponto de partida aqui, foram as mulheres. Sabia que as mulheres em tudo tá dando, não é de 10-0, eu acho que é de 100-0 nos homens. As mulheres estão mais ativas na obra, são mais perseverantes, são mais aplicadas na obra do Senhor, são mais condensadas na fé. As mulheres. Você vê aonde estavam os discípulos de Jesus. Quer que eu te falo? Um pegou a sua rede, como Pedro diz, eu vou pescar. Os outros disseram, nós vamos contigo, os que eram pescadores. Outros já estavam indo lá para o sítio, ao caminho de Emaús. Cada um estava, se mandando. As mulheres estavam ali, prontas para adorar. Mesmo que seja um defunto, elas disseram, nós vamos lá, vamos ungí-lo. Olha o compromisso das mulheres. E isso acontece nos dias de hoje. Você vê que nas igrejas as mulheres são a maioria. São mais ativas, mais acesas na obra de Deus. E aí elas anunciam a Pedro e a João, levaram o nosso Senhor. E a gente não sabe onde o puseram. A gente não sabe o que fizeram dele. Interessante. Foi símbolo de desespero. Foi um símbolo de desespero. Ela ficou desesperada. Mas cadê? A pedra foi removida da porta do sepulcro. Ele não está aqui. Símbolo ou sinônimo de desespero. Mas o que aconteceu, irmão? Volta a Pedro e ao outro discípulo, dizendo, tiraram do sepulcro o Senhor, e nós não sabemos onde o pusesse. Ela tenta dar uma resposta ao acontecimento, sem perceber que Deus estava no controle, cumprindo a sua palavra. Por quê? Porque olha o verso de número 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Olha aí, por causa da palavra daquelas mulheres. E os dois corriam juntos. Eu não sei se o Pedrão comeu demais aquele dia, que João passou na frente dele. João foi correndo na frente. Eles correram até o sepulcro, correram junto. Mas o outro discípulo, quem? João, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro. Você vai deixar que outro chega primeiro, irmão? Para adorar a Deus? Tem crente aí tão lerdo. Esses dias eu disse aqui que tem crente, escute bem isso, que se colocar ele e a tartaruga para postar uma corrida, a tartaruga chega na frente dele, sobe no pódio e recebe o troféu. Irmão, crente tartaruga, lento. Paulo diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Deixa de ser lento. Vamos para a igreja? Mas não sei não, hein? Eu acho que hoje vai chover. Rapaz, você não é de papelão. Você não é de papel. Um chuvisco na cabeça vai desmanchar você.
Pare com isso. Eu nunca vi uma geração tão lerda, tão lenta, tão paulatina na fé. E às vezes, Thaís, jovens vão orar. Não sei, sabe, joelho, não sei o quê. Para com isso, meu irmão. Olha aqui, Pedrão comeu demais, perdeu a corrida da casa até o sepulcro. João passou na frente dele. Agora, Pedro, quando perdia na corrida, ele ganhava no atrevimento. Por quê? Porque João chega lá no sepulcro, não sei se foi medo de entrar e ver uma cena completamente diferente. Ele chega e fica lá parado, parado na porta do sepulcro. Olha o que acontece. A Bíblia diz aqui, os dois corriam junto. João apressadamente passou na frente de Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Verso 5. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Você sabe que tem gente que entra, vem até a porta da graça, dá uma olhadinha, diz, rapaz, é até legal ser crente. Mas ele dá uma olhada para o mundão novamente, rapaz, mas eu vou ter que renunciar, deixar as coisas do mundo, os meus amigos, danceterias, os prazeres carnais, as coisas banais, eu vou ter que deixar. Ele chega, dá uma olhadinha na porta da graça e desiste de entrar, só fica olhando para o lado de fora. Não tem gente que vem na igreja, toma um trago d'água e nunca mais volta? Ou fica uns tempos na igreja e não se firma de jeito nenhum? Tem pessoas assim, irmão. Ou quando não, é um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Ele não se firma de jeito nenhum. Vamos parar com isso. Assuma um compromisso sério. Não é para você só apenas ver, não. É para você entrar, aleluia, participar, ter um contato no trono da graça do Divino Mestre. É você usufruir de comunhão com Ele. Que coisa linda. João fica lá, parado na porta da graça. Glória a Deus. Parado na porta da graça, olhando apenas, olhando. Ficou com medo. Viu os lençóis lá, tão somente isso. Mas olha, o verso de número 6. Pedro já estava disparado, né? Você ganhou comigo na corrida, mas chegou lá, ficou na porta, João. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Ele entrou. Aleluia, está disposto a entrar, irmão, no trono desta graça do Divino Mestre. Deus quer desvendar para você, descortinar coisas maravilhosas, afáveis e inefáveis do céu. Mas não é só para ver, é para você entrar, participar desta graça. Pedro entrou e João ficou lá para o lado de fora. Ele entrou. E diz a Bíblia, verso 7, e que o lençol tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis. O lenço, que estava envolto, sobre a cabeça de Cristo, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Interessante. Não deixou tudo desarrumado o negócio, o ambiente. Estava enroladinho, dobradinho ali. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? É a primazia da ressurreição. Quando Deus está no controle de todas as coisas, Ele não chega na tua vida para desarrumar as coisas, não. Sabe, Ele arruma o que está quebrado, Ele conserta. Olha, o casamento que não vai bem, Ele entra, muda a vida do casal, muda os filhos. Deus faz uma pureza, uma limpeza. Jesus faz isto na nossa vida. Deixou tudo arrumado. O lenço estava
dobrado, diz a Bíblia. Estava dobrado, no lugar à parte. Verso de número 8. Então entrou também outro discípulo. Bom é, quando você tem a iniciativa, alguém vai ver a sua atitude e vai te seguir. Quer ser modelo, exemplo para a nossa geração? Mostra para as pessoas o teu verdadeiro compromisso com Deus. Por quê? Porque as pessoas vão se espelhar em você. Vai dizer, rapaz, esse jovem é cristão, é crente, é autêntico, é cristão até o tutano. Estou dizendo crente não, porque crente até o diabo é crente. E o diabo crê tanto que estremece. Eu estou dizendo de um autêntico cristão verdadeiro, comprometido com a palavra, comprometido com o reino de Deus, que trabalha na obra, que procura trazer jovens, amigos, amigas para a igreja. Isto é um autêntico cristão. Tá? Ele é exemplo. João não tinha muita expectativa no que estava acontecendo lá dentro do sepulcro, ou o que aconteceu. Ele chega e ficou na porta, mas quando ele viu que Pedro passou por ele e entrou definitivamente no sepulcro, ele animou. A sua fé tem que animar outrem. A tua fé, irmão, tem que animar. Você não pode chegar, tem crente que você vai para a igreja, rapaz, hoje eu não vou. Ah, tá bom. Não aceita. Irmão, hoje é dia de adoração, hoje é dia de culto, de celebração. Vamos para a igreja, irmão, vamos. Quantas vezes tem alguns desanimados que eles têm medo até, às vezes, deixa recado para Ruth. Mas não entra recado. Por quê? Porque às vezes eu tenho um poder de persuasão. Isso aconteceu com o Carlos, né, Carlos? E um dia o cara, pastor, eu estou aqui tossindo e tal, e ele tossia mesmo. Eu não sei se era de propósito, mas tossia. Estava tossindo. Pastor, hoje não dá. Eu falei, rapaz, é o seguinte, você tem fé? Pastor, eu tenho fé. Então, venha em nome de Jesus, que Jesus vai te curar. Venha, cara. E ele veio, irmão. E aí na metade do culto eu cheguei, e aí, cara? Pastor, já estou melhor para a glória de Deus. Aleluia. Você tem que ter poder de persuasão, influenciar e não ser influenciado, persuadir e não ser persuadido. A sua fé tem que ser assim, autêntica. Então aí a decisão de Pedro aqui trouxe coragem para João. Ele chega e ele entra no sepulcro, e a Bíblia diz que depois então o outro discípulo, verso 8, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e ele creu. Aleluia. Olha para cá, através de você muitas pessoas vão crer em Cristo, vão tomar uma decisão de servir a Deus através da sua atitude. Se Pedrão ficasse para o lado de fora, nem João, que era o discípulo amado, ia crer. Mas quando Pedro tomou a iniciativa, entrou no sepulcro, diz a Bíblia que João chegou lá, ele viu e ele creu. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Você precisa acreditar, você precisa crer, mas a sua atitude falará mais alto do que as suas próprias palavras. A sua atitude. Escute bem isto. A Bíblia diz que naquele momento, então, verso de número 9, porque ainda não sabiam a Escritura. Olha, mesmo sendo seguidores de Cristo, andando com Ele aproximadamente 3 anos e meio, mas eles não conheciam na íntegra as Escrituras. Ou seja, tem pessoas que terá que serem ajudadas por nós. Conhece, mas de uma maneira artificial. Conhece as palavras da salvação, mas de uma maneira artificial. Aí você precisa ensinar a Bíblia através
do seu comportamento, das suas atitudes, através do seu testemunho, porque sabe que o nosso testemunho fala muito mais alto do que as nossas palavras. Quando as pessoas olham para você e vê Cristo em você, uma mudança radical, elas vão mudar também. Poxa, está dando certo para a Vera, vai dar para mim também. Ah, Jesus mudou a vida dela, vai mudar a minha vida também. Jesus é o mesmo, Ele não faz discriminação, acepção de pessoas, nem de sexo, nem de cor, nem de raça. Ele vai fazer na minha vida, e assim as pessoas vão ter suas vidas mudadas. Eles não conheciam as Escrituras, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos, mesmo sendo uma palavra de triunfo, de ressurreição, eles não conheciam. Só que voltando aqui para Maria, diz que ela estava chorando lá fora. Estava chorando. Sabe que mulher motiva, né? Mulher para chorar, e ela chora, porque ela chega lá, não vê nada, só vê os lençóis. Não tinha muita prova evidente da ressurreição. Poderia alguém pegou o corpo de Cristo, né? Teve por capricho deixar o lenço dobrado lá, tão somente isso. E ela conhece, não, isso aqui pode ser que alguém aqui caprichoso dobrou. E ela chorando lá fora. Aí diz o seguinte: estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. O que me chama a atenção, quem tinha entrado primeiro no sepulcro? Pedro e João. E por que eles não viram? E por que eles não viram? Está vendo? Para quem paga o preço de levantar de madrugada, escolher aromas, faz o sacrifício. A irmã estava falando aí do dízimo. Nós sacrificar numa forma de gratidão a Deus. Qual é o resultado que Deus nos dará? Olha, eles não tinham entrado lá, por que não viram? E diz que Maria, ela abaixou assim, e quando ela olha, o que está escrito? Ela abaixou, olhou para o sepulcro, verso 12, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus. Aonde Pedro viu lá os lençóis, o lenço dobrado. Porque eles entraram e não viram? E Maria viram. Maria viu. Oh, irmão, Deus se revela para aqueles que pagam o preço na oração, na adoração. Você vê, a Bíblia não diz que Pedro chorou. A Bíblia não diz que João, mesmo sendo discípulo amado, a Bíblia não diz que João chorou. Mas a Bíblia diz que Maria chorou. Maria chorou. E aí, quando ela abaixa e ela olha para dentro do sepulcro, ela vê 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazia o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. João entrou lá, Pedro entrou lá e eles não viram nada. Isso me faz entender, Fabinho, que muitas pessoas vêm à igreja, mas não vê. Vem simplesmente para o culto, mas não participa do culto. Não se entrega ao culto. Não se dá um luxo, né? Tem gente que vem e diz, hoje eu vou ver Deus no culto. Mas ele vem, chega, se assenta, é como se estivesse numa clínica dentária ou numa sala de espera. Ele chega, cruza os braços e diz, hoje eu quero ver o fogo do céu cair. A igreja glorifica, ele não glorifica. O grupo de adoradores canta,
ele não canta. A igreja ora, ele não ora. O pregador prega, dá uma ansiedade nele, uma vontade de ir embora. Ô irmão, vem para cultuar, vem para ver, vem para se entregar. Eu orava aqui dizendo: Senhor, que a gente se entrega ao Senhor nesta noite, que a gente não vem simplesmente para assistir o culto, não, que a gente vem para se entregar. Sabe qual foi a diferença? É que Pedro, ele foi informado que o corpo não estava mais no sepulcro. Ele veio simplesmente para ver o que tinha acontecido. Maria não se conteve. Mesmo sabendo que o corpo não estava lá, ela diz: eu não vou sair daqui. Aleluia. Sabe aquele crente? Eu me lembro, antigamente tinha aquele crente: ó, pastor, hoje Jesus vai me batizar. Eu me lembro de um irmão que ele estava buscando batismo com o Espírito Santo, chegou para mim e disse: pastor, hoje Jesus vai me batizar com o Espírito Santo. Ou senão o senhor vai ordenar o porteiro para fechar a porta da igreja e eu vou ficar aqui dentro. Ou Jesus me batiza, hoje eu não vou para minha casa. Ô irmão, no finalzinho do culto, o fogo pegou, a glória de Deus desceu sobre ele e Jesus o batizou com o Espírito Santo, labaredas de fogo. Determinado. Ó, Pedrão já estava em casa nessa hora. João já estava em casa. Maria estava onde? Está lá. Alguma coisa, sabe, aconteceu aqui. Alguma coisa. Não foi alguém que roubou o corpo do mestre, não. Eu falei isso, mas não. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí ela olha lá dentro, 2 anjos. Ô irmão, quantas vezes a gente fala que tem anjo aqui, tem crente que pula, salta, mas eu quero te dizer, Jesus está aqui. Por quê? Porque está escrito que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí Ele está no meio deles. Aonde está Jesus? Olha aí, meu filho, está entre vós, está no meio de vós, Ele está em nosso meio. Eu vou finalizar. Sabe o que aconteceu? É extraordinário. Quando ela olha, ela não se assusta. Mas diz o versículo 13: disseram-lhe eles quem? Os anjos: mulher, por que choras? Por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ou seja, eles já tinham ido embora, perderam a preocupação. Ela não, ficou ali. Ela queria saber o que realmente havia acontecido. Por que você está chorando? Levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Aí no verso de número 14: e tendo dito isso, voltou-se para trás, aleluia, e viu Jesus em pé, aleluia. Prova autêntica de que Ele ressuscitou. Já pensou? Aqueles discípulos que seguiram a Cristo por 3 anos e meio não tiveram o mesmo privilégio desta mulher pecadora, Maria Madalena, da qual o Senhor tinha expulsado 7 demônios. Ela teve o privilégio, foi a primeira a ver Jesus. A Bíblia diz que naquele momento, e tendo dito isso, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Mas olha, mesmo não sabendo que era Jesus, olha o que diz o verso de número 15. Muitas vezes no nosso diálogo com Cristo, na nossa conversa com Ele, Ele vai desvendando para você o que Ele vai fazer na sua vida. Às vezes você está angustiado ou angustiada, com a alma triste, tédia, desgostosa. Aí Ele diz: fica tranquila, eu estou no controle desta situação.
A mulher aqui estava triste. Ela diz: olha, levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Quando ela volta-se, ela vê Cristo em pé. Mas ela não conhecia, ela não sabia que era Jesus. E no verso 15, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Você vê que só de Jesus se dirigir essas palavras para Maria, ela conheceu que era Jesus. Quando ele disse: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, aquele que estava cuidando ali daquele local, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Olha o coração afável desta mulher, cheio de gratidão. Ele mudou a minha vida. Eu era uma mísera, pecador. Ele transformou, expulsou os demônios da minha vida. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ela já tinha feito. Que a Bíblia diz que esta Maria Madalena era uma daquelas mulheres que sustentava o ministério de Jesus. A Bíblia diz com as suas fazendas. Era uma mulher de posse. Tanto é que ela comprou aromas. Era um perfume, valia 300 dinheiro. Esse perfume aromático. E ela faz isso em atitude de gratidão. Quando ela diz isso, aí vem a revelação. Verso 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Quando falou o nome dela, ela voltando-se, disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. E aí, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Ela corre para abraçar o Senhor, como que detê-lo. E está escrito: e disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Aleluia. Ela corre para abraçar o Senhor e diz: não, eu não vou deixar o Senhor ir. Eu não vou deixar o Senhor ir. Diz: não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Cadê Pedro? Já estava em casa tomando café. Cadê João, o discípulo amado? Já estava na sua casa. Mas vai. Eles não tiveram a coragem de permanecer lá, mas Maria Madalena e a outra Maria ficaram. E diz aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. E diz o verso 18: e Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Quantos podem glorificar a Deus? Irmão, a nossa Páscoa é que nós adoramos o Senhor Jesus vivo. A nossa Páscoa é que o nosso Cristo não está na sepultura. Se você sair daqui, ir em Meca, lá está escrito, lá você vai na sepultura de Maomé e diz: ó, aqui jaz o corpo de Maomé. Você vai ver lá uma placa com o seguinte epitáfio: aqui jaz o corpo de Maomé. Você vai lá no Vaticano, em Roma, e lá vai estar escrito: aqui jaz o corpo, os restos mortais de João Paulo II e os demais. Aqui jaz. Mas se você entrar num avião e até a Palestina, em Jerusalém, na sepultura de Cristo Jesus, lá vai estar escrito o seguinte epitáfio: ele não está aqui porque já ressuscitou. Fica em pé. Oh, aleluia. A nossa Páscoa significa que ele está vivo entre nós. Significa que ele se preocupa com você como se preocupou com Maria. Se preocupa que ele está no controle desta situação. Olha para cá. Talvez você adentrou aqui tédio, desgostoso,
desesperado, triste, abatido. Os problemas são de montões na sua vida. Você não sabe o que fazer. Mas a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós vamos cantar um louvor para Deus. E eu quero chamar você. Pastor, eu estou precisando de oração. Então saia do teu lugar, venha à frente. Pastor, eu preciso congregar mais na igreja. Você pode e você deve. E aqui é uma porta aberta para aqueles que estão desigrejados. Pastor, não estou indo em nenhuma igreja. Fui para um lado, fui para outro, mas gostei do culto aqui. Saia do teu lugar. Você não pode ficar sem congregar. Deus te chamou. Deus te chamou. Saiam todos. Venha para frente. Vamos orar ao Senhor.